Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre ferromodelismo e, para começar, nada melhor do que falar sobre os produtos da Fratesc. Aqui eu tenho duas locomotivas das mais tradicionais que a Fratesc produz, que é a saudosa G12 e a G22. Essas locomotivas elas são muito legais porque são locomotivas que estiveram e estão presentes na maioria das ferrovias brasileiras. São locomotivas pequenas, porém potentes, bem versáteis, e se adequam a vários tipos de cenário que nós encontramos aqui nas nossas ferrovias. Então, por isso elas são bem populares e foram muito usadas, E nós temos muitas unidades dessas locomotivas ainda em atividade atualmente aqui no país. Então, aqui são duas locomotivas já bem conhecidas, Muita gente gosta dessas locomotivas. E realmente são locomotivas muito bonitas, Tem as duas aqui na pintura da Rede Ferroviária Federal. Porém, essas locomotivas, elas são algumas das locomotivas mais antigas que a Fratesc produz, Os lançamentos mais antigos da Fratesc. E elas, já é sabido, para quem está no meio do ferromodelismo, que elas são locomotivas fora de escala. Isto é, elas não estão dentro das proporções corretas da escala HO, que é a escala 1/87. Então elas teriam que ser 87 vezes menor que a locomotiva real. Mas também não é só isso, tem todas as questões de proporções, do detalhamento, um monte de coisas que tem que ser respeitado para poder dizer que o item está na escala correta. Que não é o caso dessas locomotivas. Eu vou mostrar isso comparando elas com duas locomotivas da Hobtech, que foram montadas, customizadas, envelhecidas. A Hobtech ela produz as locomotivas, ela produz apenas a carcaça da locomotiva, e o modelista tem que fazer a pintura e a colocação da mecânica nessas locomotivas, enquanto a Fratesc já entrega o produto pronto. Porém, a Hobtech ela preza extremamente pelo realismo, então ela produz itens fielmente na escala, que é uma diferença quanto à Fratesc, principalmente nessas duas locomotivas, e eu vou estar mostrando isso agora para vocês, começando aqui pela G22. Aqui está a G22 da Fratesc, como eu disse anteriormente, uma locomotiva muito bonita, aparentemente muito bem feita, bem pintada, porém fora de escala. E aqui nós temos uma G22 da Hobtech, como eu falei anteriormente, é uma locomotiva que é produzida apenas a carcaça, e o modelista precisa pintar e adicionar mecânica a ela, E essa aqui ainda tem um envelhecimento. Então aqui de cara já dá para ver aqui diferenças nas proporções das duas locomotivas. Vou colocá-las um pouco mais próximo para a gente poder comparar melhor. Então aqui estão. Essas duas locomotivas, ambas rodam na bitola HO. Inclusive, essa locomotiva aqui foi colocada a mesma mecânica que tem nessa locomotiva aqui. Então essa locomotiva aqui, que é da Hobtech, a carcaça é da Hobtech, porém a mecânica é da Fratesc. Então elas têm a mesma bitola, ambas rodam no trilho HO, porém dá para ver uma diferença gritante na altura das locomotivas. Podem ver que a G22 da Fratesc ela realmente é muito mais alta que a G22 da Hobtech, além, claro, do detalhamento, A gente pode ver principalmente aqui no limpa-trilho, A da Fratesc tem essa abertura bem grande aqui na frente para o truque, para o engate, aliás, que é preso no truque, poder fazer as curvas aqui, Aqui nós temos um engate tipo CAD, que é bem mais realista, que o de alça que a Fratesc usa. Esse engate aqui ele não vem preso no truque, então é feito aqui a saia do limpa-trilho, ela é idêntica das locomotivas reais, diferindo bastante da Fratesc. Além disso, nós temos os detalhes das mangueiras, da alavanca de desengate, que fica preso no limpa-trilho. Então são detalhes a mais que a Hobtech faz, mas claro, que nós estamos falando de um produto de 180, 200 reais, no caso aqui da locomotiva da Fratesc, Então é compreensível assim, essa falta de alguns detalhes, alguns detalhes impressos no plástico e não adicionados posteriormente como aqui. Outra diferença estão nos pega-as-mãos, que o da Fratesc são todos de plástico, um plástico até bastante maleável, que acaba com o tempo, assim, no manuseio podem entortar. E aqui nós temos pega-mãos todos de ferro. Então são pega-mãos com aspecto bem mais realista,
e um pouco mais fino, né, deixando a locomotiva mais próxima da real. Outro detalhe bem visível é a questão dos numberboards, né? Da Fratesc existem os numberboards, eles são iluminados, né, pelo LED que fica aqui iluminando o farol, também ilumina os numberboards laterais, porém não há números, né? Não tem números aqui dentro. Enquanto no da Hobbytech tem aqui o farol, que também ilumina, o artista, né, customizador que fez aqui, colocou os números, né, dentro do numberboard. Aí nós temos outros detalhes, né, como os limpadores de para-brisa presentes aqui, né, que aqui não existem. Mas como eu falei, né, são questões que se a Fratesc adicionasse, ela teria condição de adicionar, mas o valor com certeza seria elevado. Mas o foco aqui não está no detalhamento, mas sim na diferença de escala. Aliás, nas proporções, né, que fazem a da Fratesc estar fora de escala. Aqui, mostrar elas bem de cima, nós podemos ver que além de mais alta, a G22 da Fratesc é mais comprida que a G22 da Hobbytech, que está na escala correta. Vocês podem ver que o detalhamento até é muito semelhante. A Fratesc colocou todos os detalhes que a locomotiva tem, né? O ventilador no teto, as 3 saídas da descarga, a grelha aqui na traseira. Então todos os detalhes estão aí, estão presentes, porém uma locomotiva é muito mais alta e mais comprida do que a outra, né? Saindo da escala. Volto a dizer, a da Hobbytech, aqui a da esquerda, tem a mesma mecânica que a da Fratesc, que é da direita, né? Então não é uma questão de mecânica, né, que impossibilita a da Fratesc ser fora de escala. Isso no passado poderia ser justificativa, porque a Fratesc tinha uma mecânica muito arcaica, um motor muito grande. Então muito provavelmente essas locomotivas aqui, elas são bem maiores do que precisaria ser, justamente para poder acomodar essa mecânica. Hoje a mecânica da Fratesc ela já é bem menor, uma qualidade bem melhor também, e é possível adaptar essa mecânica para colocar numa carcaça da Hobbytech, como é o caso dessa locomotiva aqui. Então, como vocês podem ver, essas aqui são as diferenças de escala, né, entre uma locomotiva da Fratesc e uma locomotiva que realmente está na escala 1/87, que é a escala HO. Da mesma forma que falamos da G22, vamos falar agora da G12. Então, aqui está a G12 da Fratesc, foi a primeira locomotiva que a Fratesc lançou, lá na década de 80. E aqui nós temos também uma G12 da Hobbytech. Então, essa aqui da Hobbytech, ela também tem mecânica da Fratesc, né? Então tem a mesma mecânica, né? Essas duas locomotivas possuem a mecânica da Fratesc. E essa da Hobbytech também tem um envelhecimento. Vou novamente aqui aproximar as duas para poder fazer uma melhor comparação. Então, ao mesmo exemplo da G22, a G12 também da Fratesc está muito mais alta do que ela deveria ser dentro da escala 1/87. Então, essa G12 aqui da direita, ela é exatamente 87 vezes menor do que uma G12 verdadeira. Isso é seguido à risca, né? As medidas, se for conferir, ela é 87 vezes menor que uma G12 verdadeira. Enquanto a da Fratesc está um pouco maior do que isso, né? Como a gente pode ver aqui. Então, a gente percebe aqueles mesmos detalhes que eu apontei na G22, na questão aqui do limpa-trilho, que o da Fratesc tem essa abertura, pelo mesmo motivo, né, do engate estar preso no truque, precisar de um espaço para fazer as curvas. Aqui da Hobbytech tem o engate CADI, também com todo o detalhamento. Aqui também a gente pode perceber o cuidado, né, em fazer as escadas de ferro. Elas são adicionadas posteriormente, né, elas não fazem parte do molde, assim como as escadas da Fratesc fazem. Você pode ver aqui que as escadas elas foram adicionadas, né? São escadas de ferro, assim como os pega-mãos, enquanto na locomotiva da Fratesc as escadas elas fazem parte do molde, né? Elas são injetadas junto no molde. Então tem a questão aqui dos numberboards também, que da Fratesc faz os numberboards, porém não há números. Aqui a gente pode perceber os números. A questão dos limpadores de vidro, né? Tudo que foi apontado na outra locomotiva também. Essa locomotiva da Hobbytech ela tem uma particularidade que ela não é o mesmo tipo de carcaça que essa locomotiva da Fratesc. A G12 ela teve várias
fases diferentes, né? Então mudavam vários detalhes dela. Então, por exemplo, aqui esse ventilador que tem da Fratesc que não tem aqui, ambas estão corretas, né? Existiu variações tanto nessa parte aqui da mecânica como nos acabamentos, no ângulo do teto da cabine. Então, vários detalhes que mudavam, né? Então, existem várias versões diferentes e aqui são duas versões diferentes da G12. Então, eu não vou comparar essa questão porque ambas estariam corretas. O que não está correto é realmente as proporções das locomotivas, né? Então, assim como na G22, a G12 da Fratesc, além de ser mais alta, é mais comprida que a G12 da Hobbytech. Outro detalhe é que a Fratesc produz a G12 reta, né? O corpo curto aqui dela e o corpo longo estão seguindo a mesma linha, são paralelos o tempo todo. Na G12 real, não é isso que acontece, como a gente pode ver aqui na Hobbytech. O corpo longo ele é mais largo que o corpo curto e ele estreita aqui atrás da cabine. A gente pode ver aqui o detalhe, né? Então, o corpo longo é mais largo, aqui próximo à cabine ele fica mais estreito e aqui ele segue curto, causando uma impressão, né, um efeito visual bem diferente do que o que a gente percebe na Fratesc. Então, existem essas diferenças, né? O molde da Fratesc ele é mais reto. E claro, a questão da altura, né? Elas têm alturas realmente bem diferentes, o comprimento também é diferente. E é uma pena, né? Porque a locomotiva da Fratesc ela é bonita, ela é bem feita, dentro do valor que é cobrado por ela. Ela tem um detalhamento interessante, porém ela está muito fora de escala e isso acaba prejudicando quem busca mais realismo em uma maquete, né? Então existe a opção das locomotivas da Hobbytech, mas como eu falei, são locomotivas que necessitam de um customizador para modelar o item, né, fazer a pintura e a colocação da mecânica, né? Então está aí as diferenças também entre a G12 da Fratesc e a da Hobbytech na escala correta. Pois bem, que conclusão a gente pode tirar com esse vídeo? A Fratesc deve ser julgada, né, por esse erro de escala, né, essas faltas de proporções corretas nas locomotivas. Bom, a Fratesc ela oferece itens num valor muito atraente para o consumidor brasileiro e nós temos que levar em consideração que se não fosse a Fratesc, muito provavelmente o ferromodelismo não existiria no Brasil. A Fratesc, que está desde os anos 80 aí produzindo itens de ferromodelismo e com valores atraentes e de ferrovias brasileiras. Nenhuma outra fabricante no mundo vai se interessar em produzir itens que a gente via por aqui. Então, ou a gente é sujeito a comprar itens importados que têm valores muito mais elevados, principalmente por conta do preço do dólar e das taxas de importações, os impostos e afins, a gente ainda teria que customizar essas locomotivas para poder ter uma representação do que rodava aqui no Brasil. E a Fratesc já entrega isso pronto. E também os lançamentos mais recentes da Fratesc, seja a V8, a C44i, a RS3, RSC3, as últimas locomotivas que a Fratesc lançou, está bem perceptível a preocupação maior na questão do detalhamento e da proporção correta na escala. Então essas locomotivas aqui elas são antigas, são locomotivas que já estão há um bom tempo em produção e para a Fratesc seria um gasto a mais ter que fazer uma nova matrizaria para remodelar a locomotiva e fazer um relançamento da mesma locomotiva, só que na escala correta. Enquanto isso, ela pode pegar e trazer modelos novos de locomotiva, e aí ela mantém essas em produção. Para quem não está satisfeito com isso, tem essas opções da Hobbytech, claro que com um valor muito mais elevado e necessitando, como eu já falei, de alguém para fazer a customização, né? A pintura, a montagem, além da parte mecânica, certo? Então fica esse aí o vídeo, né, de comparação, só para mostrar realmente o que está errado na escala das locomotivas da Fratesc, e para isso eu usei as locomotivas da Hobbytech. Então eu não desmereço de forma alguma o produto da Fratesc, ele é sim mais simples, ele está sim fora de escala, porém
É graças a esses produtos que o hobby do ferromodelismo existe hoje no Brasil, e é um hobby acessível para que cada vez mais pessoas entrem. E a FATESC merece um louvor por ser uma empresa que produz material de ferromodelismo num país que nem o Brasil, que é um país com pouca demanda para esse tipo de hobby, com pouca demanda para esse tipo de produto. Então uma empresa se interessar em produzir esse tipo de itens, e na quantidade de itens que a FATESC produz, a quantidade de locomotivas, a quantidade de vagões, é uma coisa muito louvável. Então sim, alguns estão fora de escalas, alguns estão com alguns erros, porém, eu pessoalmente prefiro conviver com itens assim do que não ter item nenhum. Então, está aqui. Eu mesmo comecei com a FATESC, tive por muito tempo na minha maquete rodando itens da FATESC, fora de escala, e agora, com o passar do tempo, fui me especializando mais no hobby e procurando evoluir, indo atrás de itens na escala correta, em itens mais realistas, porém preservo meus itens da FATESC aqui como símbolo de uma fabricante brasileira que produz itens de qualidade, com alguns defeitos, porém que não desmerecem o item a ponto de ficar julgando e não querer comprá-los. Você tem a opção de não comprar, mas se você quiser ter uma locomotiva dessas, ou você vai atrás de uma Hobbytech e faz todo esse processo que eu já falei, ou você vai atrás de uma locomotiva importada e se sujeita aos valores de mercado dela. Então é isso o vídeo, pessoal, mas realmente para mostrar aqui a comparação de escalas, né? É para deixar bem claro o que está errado na escala destas locomotivas, comparando elas com locomotivas na escala correta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pretendo fazer mais vídeos sobre ferromodelismo. Um abraço a todos e até mais!